A Federação Espírita do Paraná apresenta André Trigueiro, na 22ª Conferência Estadual Espírita, com o tema A Força do Um. Bom dia, Paraná. Ontem, depois da jornada do Congresso, regressando ao hotel, liguei a televisão e descobri, maravilhado, num canal de TV a cabo, a exibição de uma série de ficção científica da década de 1960, que há muito tempo eu não via, chamada Jornada nas Estrelas, do capitão James T. Kirk, Sr. Spock, Dr. McCoy. Eu sou fã de filmes, de séries e de literatura associada à ficção científica, da série concebida por George Lucas, Guerra nas Estrelas, que a força esteja com você, de filmes mais teens para garotada, bem feitos, como De Volta para o Futuro, dos livros de Júlio Verne, que na minha infância eu acessei, alguns textos de Isaac Asimov, Stanley Kubrick, com 2001, Odisseia no Espaço. Enfim, por que hoje, num congresso espírita, eu compartilho com vocês na largada da nossa reflexão essa predileção ou muita afinidade com o tema da ficção científica? Reparem como é recorrente nessa literatura ou nos roteiros de filmes e minisséries de ficção científica o seguinte clichê: seria possível viajar pelo tempo, retornar ao passado, usando uma determinada tecnologia, uma máquina do tempo, e quando isso é possível, a recomendação expressa é sempre a mesma: cuidado, ao regressar na linha do tempo, não interfira nos fatos que tiveram lugar no passado, porque você haverá de alterar uma ordem sequencial de eventos e determinar mudanças nas tramas do destino, alterando o presente e o futuro. Normalmente, quem se debruça num projeto de ficção científica se informa com o pessoal da astrofísica, os cientistas, os físicos quânticos, para ver se a história guarda alguma vinculação com uma possibilidade real. Nunca houve um desmentido categórico de que a humanidade jamais poderá viajar no tempo. Em tese, é possível. Eu não conheço ninguém que tenha voltado para o passado. Mas se fizer, já é uma advertência aqui, um toque. Se algum de vocês tiver a chance de entrar numa janela do tempo e regressar no passado, até segunda ordem vale ficar calçado na recomendação da ficção: não altere nenhum fato ocorrido, pois você determinará mudanças na ordem sequencial de eventos. Eu vou sair da ficção científica e vou reportar o trabalho de um dos mais conhecidos tecnólogos do mundo, desencarnado há relativamente pouco tempo, o americano Alvin Toffler. Quem estuda tecnologia já deve ter se deparado em algum momento com o trabalho do Dr. Toffler. E uma frase dele, que eu vou compartilhar com vocês, é muito inspiradora e que diz: o futuro é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes, imutáveis, e cada evento influencia todos os outros. Isso não é ficção. E há embasamento científico para dizer que todos nós, sem exceção, neste exato momento e na sequência desse domingo, tudo aquilo que fizermos ou a nossa inação determinará alguma influência no todo. Estamos todos emaranhados nas tramas da vida e cada um de nós é protagonista,
é agente da construção desse futuro. E aí eu vou aterrissar na doutrina. E vou lembrar o trabalho do apóstolo dos gentios, Paulo, no ano 50 depois de Cristo, esteve na cidade de Corinto, lá permanecendo aproximadamente 1 ano e meio, e criando um núcleo de cristãos interessados em se aprofundar na Boa Nova. Após essa passagem por Corinto, Paulo segue seu apostolado divulgando o Evangelho de Jesus e mantém contato por carta com os coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, há um trecho muito inspirador para mim e que foi objeto de uma mensagem psicografada por Chico Xavier a partir do trabalho de Emmanuel no livro Fonte Viva. O trechinho pensado da carta de Paulo aos Coríntios diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Eu acho isso muito inspirador e bonito, mesmo sem entender nada de culinária, nada de gastronomia. Nesses tempos de confinamento do novo coronavírus, quem depender de mim, no meu refúgio, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para comer, vai passar um mau bocado, porque eu não tenho os talentos da culinária, mas eu sei o suficiente para perceber o que é o fermento, que é uma substância cuja composição química realiza a proeza de fazer com que a massa cresça e apareça. Usado com parcimônia e com talento, o fermento realiza prodígios na gastronomia. Mas o fermento é uma força da natureza. E qual o sentido evangélico de Paulo ao dizer que um pouco de fermento leveda a massa toda? Vem aí a mensagem de Emmanuel, intitulada No Esforço Comum, que eu não vou reproduzir totalmente para vocês, mas ela é muito inspiradora, especialmente para quem trabalha com comunicação. E que diz o seguinte: tudo que emana de nós, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, constituem moldes mentais para todos os que nos acompanham. Então vejam, no nosso nível evolutivo nós não temos consciência disso. A maior parte do tempo não temos a menor noção de como nós, nas pequenas coisas do dia a dia, nos mil nadas da existência, de forma direta ou indireta, estamos determinando influências no plano denso da matéria e no plano espiritual. E isso é muito interessante. Esse é um estudo que inspirou o livro A Força do Um. Essa mensagem inspirou o meu último livro. Eu vou aqui pegar tópicos da mensagem de Emmanuel para a gente refletir junto. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Vou repetir. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes daqueles que te rodeiam. Vejam as implicações desse conhecimento. Para nós espíritas, o pensamento não é uma abstração. O pensamento tem força e direção. Cuidado com o que você pensa. Quando a gente pensa em alguém, quando a gente pensa em alguma coisa, nós plasmamos essa energia, e essa energia ganha força, densidade e direção. Não por outra razão, o mestre assinalou na sua passagem entre nós a máxima: vigiai e orai. Nesta ordem, vigiai. Vigiai o quê? O outro? Vigia o outro? Não. Vigiar o quê? Vigia teus pensamentos,
vigia teus sentimentos, presta atenção na frequência, na vibração que emana de ti, porque isso traz consequências. No budismo, na tradição budista, o pensamento invigilante é comparado a um macaquinho travesso que vai pulando de galho em galho, livre, leve e solto. Significa que nós precisamos ter a noção do que significa cada um de nós ter um macaquinho travesso, livre, leve e solto, porque isso determina no intervalo de segundos que você esteja num momento de serenidade, tranquilidade, centrado, pacificado, mas se você não consegue prestar atenção no rumo do macaquinho travesso, no intervalo de alguns segundos, não sei se vocês já experimentaram isso, eu já experimentei, você pode entrar num estágio de ansiedade ou angústia, você pode ter a mudança do teu batimento cardíaco, da tua pressão arterial. Eu tenho filhas jovens no Rio de Janeiro que gostam de ir para a balada. Imagina os pais, quando impotentes, porque a filha já é maior de idade, e diz assim: pai, a gente se vê. Para onde você vai, minha filha? Eu vou para a balada, a gente está indo junto. Ela já sabe a preocupação, já diz com quem ela está indo, já temos o protocolo. Os homens são mais relaxados, as mães, cujos filhos saem das suas entranhas, têm uma relação mais, eu diria, magnética. E muitas mães ficam insones de madrugada ou ficam com aquele sono leve, prestando atenção nos movimentos da casa para ver se o filho ou a filha já regressou. É um macaquinho travesso. E eu converso com a minha mulher. Não há o que fazer, a gente põe filho no mundo e o filho tem as próprias andanças. Se a gente começa a fantasiar ou a especular, mas será que vai ser assaltada? Será que o motorista do Uber é desonesto? Será que haverá algum problema? Você não dorme, você não relaxa. Então, algum controle mental. Ser pai ou mãe no século XXI, em cidades como o Rio de Janeiro, exige algum cuidado na forma como você deve se policiar para não imaginar o pior. Algumas universidades, é o caso da USP, a Universidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, repetem o que já é muito comum em universidades dos Estados Unidos e da Europa, que é dentro do curso de medicina a disciplina saúde e espiritualidade. Isso não tem nada a ver com religião, isso tenta mostrar como nós, no campo sutil, no território do transcendente, determinamos para nós pacotes de saúde ou de doença que os médicos não costumam reconhecer as causas com o conhecimento construído até aqui, porque isso transcende o corpo físico, o funcionamento de órgãos ou glândulas. Nós determinamos a nossa saúde, nós conseguimos determinar também estados patológicos. Não por outra razão, quando fazemos a campanha do culto do Evangelho no lar, nós estamos sugerindo que os espíritas escolham um dia e uma hora da semana para, no refúgio doméstico, num lugar do mundo que você pode chamar de seu, você consiga fazer uma conexão com o alto, você consiga fazer uma imersão num texto do Evangelho ou alguma mensagem edificante que promova naquele instante a profilaxia do seu campo mental. É um saneamento básico espiritual, mudando a psicosfera do seu ambiente doméstico e das redondezas. Psicosfera é uma palavra-chave na obra de André Luiz. Psicosfera significa campo eletromagnético que todos os seres vivos possuem. Vegetais têm psicosfera ou campo eletromagnético, animais têm psicosfera e nós também. Nós não vemos, a maioria de nós não tem a percepção sensorial da psicosfera, mas a espiritualidade percebe qual é a irradiação magnética de cada um de nós, que define um padrão. É uma forma, uma intensidade maior ou menor de luz, uma coloração específica e um odor. A nossa sorte no nosso nível evolutivo é que a gente não sente o cheiro.
da psicosfera. Pobre de Ismael, que por vezes talvez tenha que tapar o nariz. Pois bem, estamos falando de uma evidência na ciência espírita de que a frequência dos teus pensamentos e sentimentos determina a qualidade da sua psicosfera. O culto do Evangelho no Lar procura calibrar, ajustar essa vibração e frequência da sua psicosfera. E aí, aterrissando na mensagem de Emmanuel, que diz: todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. A psicosfera de cada pessoa presente aqui no Expo Trade determina a qualidade desse ambiente. Quando vocês retornarem para as suas casas, como eu retornarei hoje a minha, estarei transportando junto comigo a minha psicosfera. E essas psicosferas determinam a qualidade do ambiente em que estamos inseridos. Vocês devem ter conhecimento de pessoas que vocês, de graça, sem saber muito bem porquê, adoram estar por perto. Existem pessoas muito agradáveis, pessoas que nem precisam, às vezes, abrir a boca. Você gosta de estar perto da pessoa. Que bom, está aqui. Que bom que você está aqui. E vai arrastando asa para ficar do ladinho. E vai, vai pegando. O espírito é danado, vai lá. Tem o povo que já está pegando álcool gel em doses adicionais para levar para casa. E tem gente que pega, assim, intuitivamente você percebe, por alguma razão essa pessoa me faz bem. Por alguma razão é bom estar aqui. Quando não são pessoas, são ambientes. Você transpõe o vão da porta e diz: cheguei. Aonde? Num lugar gostoso de estar. Isso pode ter várias explicações. Considere uma variável importante. A psicosfera desse lugar lhe é compatível, é acolhedora, é amorosa, e você percebe isso rapidamente, as suas anteninhas. O mesmo se dá em relação a pessoas que lhe causam gratuitamente alguma aversão ou repulsa. E isso nos causa alguma perplexidade quando a gente não consegue entender a razão pela qual essa gratuidade da aversão se manifesta. Considere essa possibilidade. Você percebeu intuitivamente que existe ali algo que ameaça o teu bem-estar. É alguém que possivelmente, é uma possibilidade, encontra-se num estado de invigilância, saturando a própria psicosfera de miasmas e formas de pensamento que são hostis para ela e para quem está à volta. O culto do Evangelho no Lar determina uma faxina doméstica. E essa faxina é a remoção exatamente das formas de pensamento em desequilíbrio. Quando elas se avolumam no nosso ambiente doméstico, a literatura espírita é muito clara quando demonstra que há intercorrência entre psicosferas pesadas, vibracionalmente, e estados de inapetência, insônia, desesperança, pessimismo, estados depressivos que podem evoluir para uma depressão, ideação suicida. Ernesto Bozano tem histórias incríveis de psicosferas saturadas daquilo que não favorece a gente. Vigiai e orai. Presta atenção na qualidade do teu pensamento e do teu sentimento. Faça isso por você e pela sua família. Faça isso por você e por seus colegas de trabalho, voluntário ou não. Faça isso pelo Brasil. Faça isso pelo planeta. Recado de Emmanuel. Segundo tópico que eu peço licença a Emmanuel, eu estou editando, viu, Emmanuel, sua mensagem. Confia no taco do jornalista. Segundo tópico, todas as suas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Toda palavra proferida, presencialmente, ou pela internet, ou pelo rádio, ou pela televisão, ou pelo seu blog, ou por seu canal do YouTube, a palavra proferida, o som e o conteúdo, não é só o que eu falo, é como eu falo,
estão impregnados de energia positiva ou negativa. Não existe neutralidade no universo. Toda palavra tem um componente energético que vai determinar algum efeito. Existem palavras de amor e existem palavras de ódio. Se eu pudesse, eu faria uma grande pesquisa aqui, perguntando se na vida de vocês, porque na minha vida isso aconteceu, vocês têm a consciência, quando evoca os arquivos do passado, quem em algum lugar do seu passado, conhecido ou não, chegou com a palavra certa, na hora certa, que te causou o efeito mais benfazejo possível, num momento delicado em que você eventualmente se encontrava vulnerável ou fragilizado por uma situação hostil. Vocês entendem o que eu digo? Às vezes é um desconhecido que encontra você no ponto de ônibus ou no elevador. Às vezes é um parente, um amigo que com muita delicadeza expressa uma frase ou uma palavra que naquele momento é absolutamente pertinente e estratégico para que você volte a ter esperança, para que você se desonere do fardo que até ali estava lhe oprimindo a alma. Uma palavra tem poder de reverter estágios terríveis de desequilíbrio, desarmonia, perda da autoestima. A força da palavra, a palavra certa. Tem uma frase do Chico que a gente gosta de repetir no movimento espírita, dentre tantas. Isso também passa. Tem até música, trilha sonora. Isso também passa. Não é bom ouvir, de vez em quando, no auge de uma aflição, você se percebendo num estado de ansiedade e angústia, e alguém olha para você, sem saber o que você está sofrendo, mas percebendo a sua dor, diz assim: tudo vai dar certo. Entendem o que eu digo? Vamos imaginar agora, não vai ser muito confortável, mas é importante. Em que momentos da vida de vocês houve o contrário? Uma pessoa conhecida ou não, por descuido ou deliberadamente, usa uma palavra ou encaixa uma frase que veio no momento que você estava fragilizado e vulnerável, e essa frase ou essa palavra tem o efeito magnético de desmontar a sua autoestima, a sua coragem, a sua esperança. Vocês entendem o que eu digo quando não é trivial prestar atenção na energia, no sentimento, no conteúdo que uma única palavra traz? Isso é tão importante que quando a gente dá um salto e vai ver do outro lado do muro da doutrina espírita, como é no catolicismo, o Concílio Vaticano II, que fez a reforma da igreja no século passado, determinou que as missas que eram apenas em latim e com o sacerdote de costas para os fiéis, deveria haver um ajuste na comunicação da igreja e as missas deveriam ser no idioma de cada lugar, com o padre olhando para os fiéis. Até hoje, há aqueles que entendem que as palavras em latim possuiriam algum efeito sobre a plateia de místicos católicos, diferenciado da palavra em português, ou inglês, ou francês. No meio militar, existem as palavras de ordem, e quem é militar sabe que cresce num meio onde a hierarquia é vertical, e quando você fala a palavra sentido, há um condicionamento. É uma palavra que determina imediatamente um efeito no seu psiquismo. Militares da reforma, por vezes, não conseguem deixar de fazer o quê? Palavras de ordem, comportamentos, condicionamentos. As palavras. A política deveria ser a arte de construir pontes e não muros. A política é a arte de usar as palavras para construir o consenso possível. Não estou falando de unanimidade.
A política é o ofício mais nobre que existe. Dr. Bezerra de Menezes foi político, no sentido de tentar construir planos, projetos, políticas de Estado em favor dos que mais necessitam. Que cada partido, que cada corrente ideológica ou política tenha a grandeza de dialogar com o outro sem estigmatizá-lo por pensar diferente. É incrível como o analfabetismo político graça no Brasil e diferentes lideranças que vão de A a Z perderam o direito de serem chamados de bons políticos, porque malbaratam o recurso da palavra. É difícil encontrar palavras de esperança, palavras de coragem, palavras de alento, especialmente no momento de crise econômica, pandemia mundial e tanta quizila, tanta disputinha pequena, medíocre, em torno do que não é importante e essencial para construirmos um país melhor e mais justo. Prestem atenção. Quando Chico Xavier disse, orem pelos políticos, porque a realidade deles no plano espiritual, quando desperdiçam as oportunidades de realizar aquilo que lhes compete, e não é possível fazer política sem o precioso recurso da comunicação, na busca pelo consenso possível. Estamos perdendo muito tempo em boa parte do mundo, sem fazer da política a ferramenta de transformação da realidade em busca de um país melhor e mais justo. A palavra tem força, a palavra faz a diferença e a gente precisa ter consciência disso, porque isso é espiritismo na veia. Aqueles de nós que não valorizam o recurso da palavra, nós somos espíritas, somos reencarnacionistas. Por vezes, alguns de nós, na encarnação vindoura ou nessa, escolhemos o mutismo, escolhemos não falar, escolhemos não nos comunicar oralmente. Por quê? Porque malbaratamos o recurso da palavra em vidas passadas. Usamos de forma tão medíocre, fomentamos o dissenso, a disputa por nada de importante e essencial. Usamos a palavra para fomentar a intolerância, o desrespeito e o ódio. E quando sobrevém a consciência, que é o juízo final, após o desencarne, sobrevém a dor de ter desperdiçado esse precioso recurso. E não raro, eu não quero incorrer novamente nesse erro, se não é por expiação, é um pedido do Espírito errante. Eu não quero fazer uso da palavra na próxima encarnação, porque eu tenho consciência do mal que eu causei através desse poderoso instrumento de transformação para melhor. Em outro tópico, diz Emmanuel, pela psicografia de Chico, todas as tuas frases escritas gerarão imagens naqueles que te veem. Essa é a força da palavra escrita e a força também do rádio, onde você não vê, você cria, elabora, fantasia. Palavras escritas têm força, palavras escritas nos influenciam. Kardec defendeu desde o início da codificação a necessidade do espírita estudar. O estudo através da leitura, a leitura que fomenta a reflexão, o debate. A capacidade da gente introjetar um conhecimento que é amplo e complexo, porque o espiritismo é amplo e complexo, é uma doutrina que explica as leis que regem a vida e o universo, não é trivial. O estudo é fundamental através da leitura. Vejam, nós estamos aqui hoje porque vários livros, e todo evento espírita tem livraria. Toda casa espírita, se não tem, deveria ter livraria. A doutrina espírita está absolutamente calcada na necessidade da leitura, do estudo e da imersão nesse conhecimento. Eu estou aqui fazendo uso de um texto escrito, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
que nos deixou 458 obras psicografadas. Quantos benefícios, quantas coisas boas estão acontecendo no Brasil e no mundo onde há obras traduzidas de Chico, determinando mudanças no coração e na mente das pessoas, mudanças de rotina, novas deliberações existenciais a partir da palavra escrita. 250 obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Essas obras têm luz própria. Divaldo não tem mais o controle. Joana, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, Bezerra, não tem o controle. De onde esses 250 livros vão e de que jeito serão absorvidos? Que inspirações vão determinar? Vejam a força da palavra escrita. Entretanto, nós estamos aonde? Na era das redes sociais. Todos nós, com muita facilidade, usamos celular ou smartphone para a ferramenta da escrita virtual. Já foi dito isso antes, eu vou repisar. Todos nós somos absolutamente responsáveis pelos pacotes de informação escrito que veiculamos nas redes sociais. E, por favor, não adianta dizer que você só replicou. Ah, mas não fui eu que escrevi isso. Foi outro. Você repassou nas suas redes? Você não checou a informação? Você não checou a fonte? Você não perguntou para você antes de repassar ou escrever, o que realmente eu pretendo com isso? O que me move na direção das redes sociais para escrever isso ou repassar aquilo? Palavras escritas. Vejam a responsabilidade do nosso tempo que agrava a psicosfera do Brasil e do mundo. Usa-se uma expressão em inglês para denominar pessoas que destilam ódio nas redes sociais. Chamam-se haters, aqueles que odeiam. É impressionante a avalanche diária de mensagens que inspiram ódio, intolerância e desrespeito. Está em curso no Congresso uma CPI que investiga fábrica de fake news, que perseguem opositores deste ou daquele político de forma muito cruel. Uma das pessoas perseguidas pela fábrica dos haters desencarnou anteontem, um advogado do Rio de Janeiro, que os amigos mais próximos disseram que morreu de tristeza, justamente pela perseguição implacável que sofria, principalmente nas redes sociais. As palavras escritas inspiram ou derrubam. Quando você lê algo que te inspira, você fica eternamente grato a quem teve o privilégio, a bênção de escrever, e como você é alguém que precisa sempre manifestar gratidão pela oportunidade de ler algo que te transforma para melhor. Agradeçam todo dia a Chico, a Divaldo, a Raul, agradeçam todo dia aos autores espirituais, agradeçam todo dia a Jesus e aos evangelistas que eternizaram por escrito o Evangelho. Palavras escritas, meus amigos, têm força, têm poder. Façamos bom uso delas e vigiar e orar antes de seguir o impulso das redes sociais. Prossegue Emmanuel. Todos os seus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Atos, atitude, interferência na rotina. Sabe aquela história de uma pessoa caindo na sua frente, tombou na rua? Aí você olha a pessoa e você se compadece. Você tem, digamos, um impulso solidário. Você diz assim, nossa, que pena. Mas você não a socorre, você não a ajuda a se levantar. Então vejam, o que vale aí? O sentimento de compaixão que você teve na hora de ver alguém cair na calçada? Ou a interferência, na realidade, tentando socorrer fisicamente, materialmente a pessoa? O que conta ponto no projeto evolutivo
é peso 2, como diriam os professores. É atitude. Jesus foi quem foi, importante na história da humanidade, dividiu ao meio o calendário. Se nós estamos no ano 2020 depois do nascimento de Jesus, é porque ele não apenas falou ou sentiu, ele fez, ele materializou, ele praticou, ele agiu, ele intercedeu, ele interferiu, ele se manifestou na terra para praticar o amor, ensinar pela prática. É a pedagogia da atitude, é a pedagogia da ação. Um professor terá mais credibilidade com seus alunos quando ele pratica o que ele ensina. Um comandante de uma tropa terá mais prestígio com os subordinados se ele construiu na sua carreira militar a reputação de ter feito aquilo que o credencia a ser um bom comandante. Eu gosto de brincar com a garotada, normalmente eu converso com os jovens dizendo assim: nós temos no Brasil o Exame Nacional do Ensino Médio. Na minha época era vestibular, ainda bem que eu fiz vestibular e não fiz Enem. Vou te contar, Enem é algo que tira o sono dessa garotada. Não é brincadeira. Nós aqui, meus amigos, todos, nos preparamos para o exame, para o nosso Enem, na espiritualidade. Nós estamos em plena consecução do Enem espiritual. Hoje, bem-vindos ao Enem espiritual. Já estudamos, ou deveríamos ter estudado. A gente não se lembra, tem o véu que encobre o passado, inclusive o passado na erraticidade. Mas boa parte de nós teve o privilégio de treinar antes de entrar em campo. Então não reclame da vida no Paraná, não reclame de ser brasileiro, não reclame da crise econômica, não reclame da pandemia do novo coronavírus, porque todos nós, antes da encarnação, viemos preparados para tudo isso e muito mais que ainda vem por aí. Você se abate com isso? Você acha que é algo ruim? Você se sente amaldiçoado por Deus e pelo destino? É direito seu. Eu vou dizer o que eu procuro trabalhar todo dia quando eu me sinto relativamente abatido pelas circunstâncias. Obrigado, Senhor, por confiar em todos nós que estamos encarnados nesse período da história a nobre tarefa da semeadura e da atitude firme, escorada na fé e na doutrina espírita, que é fé raciocinada e que se manifesta no norte magnético da bússola que aponta: fora da caridade não há salvação. Em vez de acumular álcool gel na minha casa, eu vou distribuir álcool gel onde está faltando. Em vez de acumular mantimentos na minha casa, porque eu não sei o que vem por aí, eu vou prestar atenção em quem não tem dinheiro sequer para comprar aquilo que é necessário no dia a dia. Fora da caridade não há salvação. E a força do exemplo. É fácil ser orador espírita. É fácil vir aqui falar. O difícil, e por isso nenhum médium e nenhum orador espírita devem ser idolatrados, devem ser cultuados, porque nós somos os mais necessitados das palavras que proferimos. E não raro quem estuda a doutrina espírita nós, quando estudamos a doutrina espírita, também conhecemos a realidade íntima dos médiuns. Na maioria absoluta dos casos estão em dívida com a lei e não têm opção de fazer outra coisa na encarnação vindoura do que servir. E a mediunidade é serviço. A mediunidade é convite ao serviço. Não é santidade. Não é objeto de idolatria. É respeito, eventual admiração, entendendo as injunções que fazem de cada médium um devedor da lei. Encarnou nesse planeta, meus amigos, com raras e honrosas exceções, todos nós estamos em dívida. Estamos aqui para nos melhorar. Nada supera a atitude. Façam um bom Enem espiritual. Estou na torcida, por mim e por vocês. Não vamos desperdiçar tempo
Na espiritualidade, a maioria daqueles que desencarna relata que o maior fator de desconforto no retorno à pátria espiritual é o arrependimento em relação ao tempo perdido. Nós que temos a informação, junto com a informação vem a responsabilidade. O que tenho feito do meu tempo? Eu tenho procurado fazer aquilo que me compete na medida das minhas possibilidades. O que a espiritualidade maior espera de nós? Não é santidade, a gente não está aqui para ser santo. Não resolveremos numa encarnação todas as nossas pendências, é óbvio. Mas então o que a espiritualidade quer de nós? Faça o que estiver ao seu alcance, nem mais, nem menos. Eu vou confidenciar a vocês o meu encantamento com a doutrina espírita com 21 anos, quando me tornei espírita. Eu estava resoluto a resolver minhas pendências numa vida. Eu caí nessa armadilha, eu falei, já que tem tanta informação clara e objetiva, se a doutrina é tão explícita, eu vou engrenar quinta marcha. Eu vou fazer o que for preciso. Isso, durante quase um ano, na minha juventude, foi algo extremamente arrebatador e desgastante. Quem estuda sustentabilidade sabe. Sustentabilidade é equilíbrio, é harmonia. É dar o passo do tamanho da perna. Aceite-se como você é. Ame-se com as suas imperfeições. Respeite as suas limitações. Porque a espiritualidade não quer que você avance o sinal. A espiritualidade quer que o seu carrinho, o seu bólido, ande na velocidade compatível com o seu motor. E creia, não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. A força da atitude. Eu adoro o estudo dos assuntos ambientais, mas eu sofro muito quando vejo tanta invigilância nas questões alusivas ao meio ambiente. E eu já estava quase tendo algum problema de ordem física, com sentimentos negativos na rua quando eu vi alguém jogando lixo no chão. Eu preferia não me incomodar com isso, mas eu me incomodo. E eu sofria porque eu não sabia. Eu sou espírita, eu não posso agredir a pessoa. Não posso ofender a pessoa. Eu não posso faltar com respeito com a pessoa, mas eu estou incomodado com a pessoa. O que eu faço? Há muitos anos atrás, um professor de história me deu uma dica preciosa que até hoje eu faço e é terapêutico. Se eu vejo alguma pessoa jogando assintosamente no chão, lixo, eu aprendi com esse professor de história, testei, deu certo, falei, vou fazer sempre que der vontade. Eu pego o resíduo que a pessoa abandonou, apresso o passo, vou na direção dela, ultrapasso a pessoa com o resíduo na mão e digo, olá, bom dia, você deixou cair isso no chão. Ainda Emmanuel, por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. Essa passagem de Emmanuel alude a uma questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade maior sobre a opção do isolamento, do encapsulamento, da reclusão, da vida não social. É uma das respostas mais duras que a espiritualidade dá, abominando qualquer movimento isolacionista. Eu vou para as montanhas do Tibete, vou ficar o dia inteiro lá meditando e rezando. Não é o que o Espiritismo preconiza como ferramenta evolutiva. Não tem um adesivo por aí que diz assim, hora que melhora, adesivo de carro, né? Hora que melhora. A gente entende o espírito da coisa, mas não bate com o convite à atitude e à interação social que Emmanuel evoca. Orar melhora, mas não resolve. Não basta. Eu prefiro um ditado árabe que diz assim, enquanto reza, vai fazendo. Não é bonitinho? Enquanto reza, vai fazendo. Então a gente precisa se dar conta de que
isolar-se do mundo, buscar refúgios espirituais. Eu vou para o meu, como é que eles chamam? Ashna, na Índia. Vou ficar lá recluso. É um direito seu. Vou passar um ano sabático. Ok, não estou criticando. Se você é espírita, lembre-se, evolução é mérito pessoal e intransferível. E não é possível evoluir sozinho. Nós somos seres sociais. E nós dependemos uns dos outros para evoluir. Nós precisamos nos dar conta da necessidade da interação social. Sempre. Diz ainda Emmanuel: somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Olha que bonito. A palavra trabalho na doutrina espírita não tem a mesma conotação do que a legislação brasileira ou de outros países chama de trabalho. O brasileiro tem uma certa aversão cultural à palavra trabalho, com todo respeito. O brasileiro adora a palavra aposentadoria. Mas o brasileiro não gosta da palavra trabalho. Então, quando a gente fala a palavra trabalho, já tem gente bocejando. Trabalho para os espíritas é uma lei moral. Significa que, ao contrário dos católicos que preconizam que quando a gente morre ou desencarna, curte, aproveita uma eternidade um tanto monótona, num ambiente onde você vai, eu diria, descansar em paz. A paz dos espíritas não vem do descanso, vem do trabalho. E o que é trabalho para os espíritas é o sentir-se útil a um propósito coletivo, interferir positivamente em realidades nefastas e hostis. É construir, como Divaldo faz com tanta ênfase, a cultura de paz. É consolar, é apoiar, é ajudar materialmente com a palavra, com um gesto, quem precisa. Porque nós também precisamos, e é nessa interação que a gente vai construindo uma nova cultura solidária, onde haja compaixão, solidariedade, fraternidade. Então o trabalho é para o bem. O trabalho remunerado pode ser, invariavelmente é também, um laboratório de superação das adversidades e um laboratório que permite você se credenciar a voos mais altos no campo da espiritualidade. A maioria das pessoas no Brasil e no mundo, não sei se vocês têm essa informação, não trabalha com o que gosta. Não trabalha com o que gosta. É um privilégio você ter o seu ganha-pão, a sua subsistência material, trabalhando naquilo que você escolheu e tem prazer. Sinta-se privilegiado. A maioria das pessoas nesse planeta não trabalha com aquilo que gosta. E quem trabalha com aquilo que não gosta também está burilando, está de alguma forma exercitando paciência, tolerância, superação, está procurando reconhecer que naquele ofício há mérito. A gente precisa prestar atenção no mérito de quem realiza trabalhos considerados menos importantes, equivocadamente, ou menos nobres, equivocadamente. Nós precisamos enaltecer, e esse é um capítulo do livro A Força do Um, que eu falo dos invisíveis. Quando a gente fala dos invisíveis para espírito, ele estava desencarnado? Não, eu estou falando dos invisíveis encarnados. Quem é o invisível encarnado? É o funcionário terceirizado da limpeza que neste momento no Expo Trade está fazendo com que este banheiro gigantesco esteja limpo, asseado e cheiroso para todos nós. E a gente entra no banheiro e finge que essa pessoa não existe. Essa pessoa vai colecionando ao longo do dia a indiferença alheia. Se coloquem no lugar de alguém que não é percebido, no lugar de alguém que está num lugar movimentado, mas ninguém lhe fita os olhos, ninguém lhe reporta algo, ninguém lhe dirige a palavra. Lembrem-se que essas pessoas têm coração e estão prestando atenção no que acontece à volta. Chega no final do dia, em casa, a mulher ou o marido perguntam: como é que foi o trabalho? Normal. Agora, quando você no banheiro, passando por um funcionário terceirizado da limpeza: bom dia, meu irmão.
E se quiser, vai além quando sair do banheiro. Muito obrigado pelo seu trabalho. Ele faz toda a diferença. Faça isso com o lixeiro. Faça isso com quem desentope caixa de gordura ou caixa de esgoto. Faça isso com o catador de recicláveis, porque ninguém cata lixo. Lixo é aquilo que é desprezado, não tem utilidade ou serventia. O catador de recicláveis, ele presta um enorme benefício à sociedade, não permitindo que vá para o lixo o que não é lixo. Ele é um microempresário de resíduos, ou um catador de recicláveis, ele não perde tempo com lixo. A gente precisa prestar atenção na importância do trabalho do ponto de vista material e espiritual, e diz Emmanuel, somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. A interdependência explica o software inteligente do universo. Tudo o que existe está em relação com outras coisas. Este é um universo sistêmico. Tudo está em conexão com tudo. E nós não sabemos quase nada sobre essa dinâmica universal. O Espiritismo nos dá uma pincelada. A física nos dá uma noção. Pouco sabemos. Entretanto, o pouco que sabemos nos permite dizer com muita assertividade: tudo o que se faz ou se deixa de fazer interfere nas rotinas e na dinâmica do universo. Não se menospreze, não se sinta pequeno, não se sinta menor. A força do um significa o quê? Se a gente entender o universo como uma poderosa máquina perfeita com inúmeras engrenagens, todas conectadas e todas realizando algum trabalho, todas que tenham alguma função, realizam movimentos que podem conspirar em favor da harmonia e da resiliência da máquina, ou conspirar contra a fluidez e a dinâmica dos trabalhos dessa máquina. Todos nós temos importância, todos nós interferimos positivamente ou negativamente, porque não há neutralidade no rumo dos acontecimentos. Se todos nós somos importantes, não há lugar para o preconceito, não há lugar para a intolerância, não há lugar para a discriminação. Todos nós, independentemente da cor de pele, da cultura, do idioma, da corrente religiosa que segue, do time de futebol que torce, do nível de escolaridade, todos nós somos absolutamente importantes, essenciais e estratégicos no dia a dia, na dinâmica da teia, da configuração desse universo sistêmico. Especialmente no Brasil. Vejam a singularidade do Brasil. O Brasil é o país mais miscigenado que existe no mundo, um dos mais miscigenados. E aquilo que sociólogos e antropólogos historicamente apontam como a maior riqueza, o maior trunfo do Brasil, é justamente essa mestiçagem, essa mistura que empresta um sabor, empresta um colorido diferenciado para o nosso país. Essa diversidade é a nossa riqueza. E essa diversidade, na interpretação de alguns, é entendida como um peso, um fardo, uma falha, uma imperfeição. Isso é equivocado. Isso não corresponde a uma realidade tão simples. Na diversidade aprendemos a evoluir. O choque, o entrechoque das diferenças é que permite que a gente aprenda algo que seja útil com o diferente. Imagina um movimento espírita com todo mundo pensando igual o tempo todo sobre tudo. Seria uma chatice inominável. Se todo mundo, num país, professasse a mesma fé, gostasse da mesma comida, das mesmas músicas, o universo demonstra, as leis da natureza demonstram que a força da vida reside na diversidade. É simples explicar isso. Por exemplo, quem estuda genética consegue provar que nos grotões do mundo, onde não há grandes populações, há agrupamentos humanos,
Há casais formados entre familiares, primos de segundo ou terceiro grau que costumam casar e ter filhos. O que o estudo da genética mostra? Onde há pouca diversidade de gene, há maior risco de quê? Anomalias no feto. E quem reencarna corre o risco de vir num corpo que não consegue desenvolver com facilidade algumas habilidades porque o gene não favoreceu. Qual é o segredo? Eu diria, qual é o mistério? Qual é o que está embutido aí na receita da combinação de seres humanos na lei de reprodução? Misturar é bom. Misturar é bom. Conspira em favor da vida. Na área do meio ambiente, com todo respeito a quem aqui eventualmente trabalhe na indústria de papel e celulose, eles empregam um termo equivocado: floresta de eucalipto. Desculpa, não existe floresta de eucalipto, existe monocultura de eucalipto. Você vai repetindo a mesma espécie em grandes extensões de terra, aquilo é um deserto verde. Não há uma grande diversidade de espécies numa plantação de eucalipto. Agora entra numa floresta virgem, natural. Entra com um biólogo, para você ver como ele fica embevecido, dizendo: talvez você não esteja percebendo o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma farra, eu estou vendo um furdunço de combinações complexas e caprichosas de espécies macroscópicas e microscópicas que intercambiam o tempo todo trocas e relações que tornam a vida pulsante e que tornam esse lugar simplesmente belo, maravilhoso, porque temos vida em abundância, e essas trocas intermitentes é que determinam a resiliência, a saúde e a longevidade da floresta. Nós vivemos num país que precisa reconhecer a beleza, a pertinência da diversidade. Eu sou espírita. Eu, quando viajo pelo mundo, eu me emociono com outras tradições religiosas que sempre me ensinam algo. Você reconhecer a beleza de outras tradições não enfraquece a tua adesão a uma determinada doutrina ou filosofia espiritualista, como é o espiritismo. Eu já vi algumas vezes em aeroportos por aí a beleza do gesto dos islâmicos, dos muçulmanos, dos maometanos, que no ritual deles, não tem um preconceito com a palavra ritual, eu sei que o espiritismo não tem rituais, mas deixa o preconceito de lado e tenta perceber o que eu vou dizer. Você está no aeroporto, você é espírita, você sabe que não precisa rezar na hora certa, você sabe que não precisa entrar em templo para se conectar com Deus. Ok, sabemos. Que bênção Kardec nos trazer essa revelação. Aonde eu fico comovido? Quando os maometanos, não importa onde eles estejam, na hora certa e na direção de Meca, não importa se eles estão no saguão de aeroporto ou de um hotel, ou no meio da rua, quando não dá para se programar, eles se ajoelham e eles reverenciam o Deus deles, que é o nosso, de uma forma tão bonita e comprometida que eu me emociono. Eu fico emocionado, eu falo: obrigado, Deus, por permitir, através desse gesto de devoção, que é a fidelidade e a submissão a Deus, na visão maometana, como eles lembram, do jeito deles, o meu Deus e a minha relação com o meu Deus. Invariavelmente, quando eu testemunho isso, eu de alguma forma tento fazer uma conexão e, da minha maneira também, agradecer. O Espiritismo não traz a informação de que antes da refeição a gente deve agradecer a Deus. Não me lembro de ter visto nas obras básicas nenhuma pergunta de Kardec: antes da refeição devemos agradecer a Deus? Não, acho que não houve essa pergunta. Entretanto, os evangélicos americanos incorporaram na rotina, antes de qualquer refeição, em boa parte dos lares do país mais consumista do mundo, é um momento de gratidão pelo alimento. E eles se condicionaram culturalmente a fazer algo que muito espírita não faz. E eu não estou recriminando a gente por isso.
Eu estou dizendo como é belo e inspirador ver outras formas de praticar essa relação com Deus e como a gente pode absorver ou introjetar aspectos de outras crenças no nosso dia a dia, se quisermos. Eu não preciso ajoelhar para falar com Deus, mas que legal, Ele me inspirou agora eu falar, vou falar aqui no meio do aeroporto também. Deus, obrigado por tudo. Não tenho o hábito de rezar sempre à frente do alimento, mas quando alguém faz isso eu me sinto contrito. Eu falo, boa ideia, que legal alguém que vai fazer isso comigo agora, me ensinando a fazer. Obrigado, Senhor, pelo alimento que falta e é escasso em tantos lugares do mundo. Obrigado por quem plantou, obrigado por quem cultivou, obrigado por quem colheu, obrigado por quem processou, obrigado por quem disponibilizou no varejo, obrigado por quem cozinhou, obrigado por quem serviu, obrigado por esses nutrientes permitirem a minha vida, a minha saúde e com sabor, o prazer da degustação. Obrigado, obrigado. Ah, André, mas isso não está nas obras básicas. A beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Vamos aprender a beleza de outros aromas, de outros olhares. Isso faz de mim menos espírita? Não. Cuidado com o sectarismo. Ontem com os jovens, um deles fez uma maravilhosa pergunta, manifestando algum receio em relação às companhias que não são espíritas e podem representar ameaça às suas convicções ou à sua vibração. Eu tive muito cuidado com a resposta, que eu disse assim: não podemos replicar no movimento espírita o sectarismo de outras tradições. Eu tenho vários amigos que não são espíritas e prezo pela amizade deles. Eles me ensinam muito em vários pontos. Tenho amigos agnósticos, tenho amigos materialistas e eles me ensinam muito. E é uma bênção acessar através da literatura espírita a informação de que no umbral há muitos materialistas e ateus. E nos lugares abençoados e luminosos, para onde vão os espíritos que estão pacificados na consciência porque realizaram o bem e evoluíram, há muitos materialistas e ateus. No umbral, há um lugar reservado para dirigentes espíritas. É uma informação da psicografia de Francisco Cândido Xavier. André Luiz? Há no umbral um lugar reservado para dirigentes espíritas que vieram com a missão de organizar as tarefas, as rotinas sacrificiais das casas espíritas, os trabalhos, as dinâmicas da casa. Eles retornam para o plano espiritual e se surpreendem porque estão no umbral. E não sabem no primeiro momento explicar a razão pela qual isso aconteceu. E quando chega a hora certa do esclarecimento, a informação que lhes é passada é que eles retornaram ao umbral, ou retornaram ao plano espiritual, nas mesmas condições de que quando encarnaram. Porque Kardec foi muito claro quando disse: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. O pressuposto é que é perfeitamente possível ser espírita, orador espírita, médium ou dirigente, realizar as suas tarefas, mas você, ao final de uma existência, não realizar o avanço de 1 milímetro sequer na sua transformação moral e nos esforços que escasseiam para dobrar as suas más inclinações. Portanto, eu falei para esse garoto ontem: não estigmatize e não tenha preconceito com quem não é espírita. Não estigmatize e não tenha preconceito com quem é agnóstico ou materialista. Eles estão estagiando num nível, ou têm a percepção de Deus e da vida num patamar que não é o nosso, mas aqui não há disputa sobre quem é melhor ou pior. Fora da caridade não é salvação. Muitos daqueles que nem cristãos são,
muito menos espíritas, praticam a caridade. Ensinam no dia a dia para nós o exercício do amor doação, do amor sacrifício, do amor renúncia. E não são espíritas, não frequentam centro, não tomam passe nem água fluidificada. Mas são pessoas que terão um destino espiritual maravilhoso. E para muitos de nós surpreendente. Nossa, mas ele não estudou o Evangelho? Nossa, mas ele não leu as obras básicas? Evangelho é para quem precisa. Espiritismo é para quem precisa. Quem somos nós? Os trabalhadores da última hora? É o que somos. Temos essa autoimagem. Então vamos imaginar, se somos os trabalhadores da última hora, boa parte de nós já ouviu a mensagem de Jesus em vidas passadas. Provavelmente teve até algum embevecimento, a gente achou bonito, mas a gente não abraçou, a gente não seguiu junto, a gente não mudou hábitos, comportamentos, estilos de vida, a gente não praticou o amor, renúncia, doação ou sacrifício. Agora nós somos os trabalhadores da última hora, em boa parte dos casos, porque fomos fisgados pela razão. Sabe essa história de fé raciocinada? Ela pegou. Eu não sei se aconteceu com vocês, aconteceu comigo. A leitura das obras básicas me fisgou pela coerência, pelo preenchimento daquilo que antes era ocupado pelo mistério, por aquilo que não era propriamente bem definido ou fundamentado, e a doutrina espírita descortinou um horizonte que passou a fazer muito sentido para mim, a importância das virtudes, a importância da gente entender o que é amor, como a gente não deve julgar precipitadamente os outros, como a gente deve evitar os rótulos, como a gente deve se desafiar na hora que aparece, como o CVV aqui do Paraná, que está completando esse ano 40 anos de existência, 3 telefones funcionando 24 horas por dia sem parar de tocar. E aí alguém quer ser voluntário do CVV, logo se depara com situações que no primeiro momento podem significar a renúncia de muito tempo, porque além das 4h30 de plantão no posto, tem os encontros deles com eles para discutir situações que não estão no manual, de gente que precisa de apoio emocional e de prevenção do suicídio por telefone ou pela internet. Muitos familiares e amigos de quem é voluntário do CVV não entendem por que a pessoa deixa de ter tempo com a família ou com os amigos, isso é muito doloroso, para estar fazendo aquele serviço lá ajudando estranhos. Nós espíritas que também somos voluntários, percebemos uma situação que nos constrange quando estamos realizando alguma obra de caridade vinculada à instituição ou não. Familiares e amigos por vezes se queixam dizendo: você não está mais dando bola para a gente, fim de semana agora você só vai para aquele centro espírita, isso é fanatismo. A gente só tem fim de semana para fazer palestra, porque o trabalho do dia a dia no jornalismo é muito absorvente. Eu não tenho mais tempo para conviver com muitos amigos. Eles já me jogaram o dedo no rosto há muito tempo. E o André, cara, por que o André não está mais vindo aqui? O André virou fanático. Esse negócio de espiritismo deixa as denominações radicais, islâmicas ou cristãs no chinelo. Eu estou aqui prazerosamente, longe dos meus amigos, colegas de trabalho e família, num fim de semana de folga, porque eu sou espírita, porque eu entendo a fé raciocinada, ela me traz informações que emprestam sentido ao movimento que vocês também no domingo de vocês decidiram estar aqui. Nós estamos juntos, unidos por um mesmo propósito, mas isso não faz de nós pessoas iguais. Graças a Deus, a força do um é a força da singularidade, da individualidade. É o teu colorido, o teu molho, a tua forma de ver o mundo e de sentir o mundo, que torna o universo um lugar extremamente rico e interessante. Viva a diferença, viva a diversidade. E nós espíritas que não praticamos o respeito ao próximo, seja o próximo quem for, que não combatemos o preconceito, a discriminação e a intolerância, não merecemos
ser chamados de espíritas cristãos. A força do um, que a força do um esteja com vocês. Bom dia.